Elias Soares não conhece Jesus Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de análises do último debate que eu fiz com o pastor Elias Soares, pastor da Assembleia de Deus, lá no programa Vejam Só. No nosso último debate sobre Apocalipse 6, verso 9, o Elias Soares acusou Ezequiel de ser um herege por trabalhar um pouco com a ideia, da hipótese de que, como Cristo era Deus e homem, para ser o Salvador, ele morre como Deus e homem. Aí o Elias Soares disse que o Ezequiel é um herege. E tudo bem quanto a isso, uma vez que ser chamado de herege por um que ele sim é herege, para mim é um atestado de ortodoxia. Eu ficaria preocupado se o Elias tivesse dito assim que a minha crença era idêntica à crença dele, que inclusive nega a morte de Jesus Cristo, e não só como Deus, mas também como homem, uma vez que o Elias Soares acredita na fantasia antibíblica da alma imortal, como se Jesus tivesse uma alma imortal que não morreu. E aí você tem o quê? Jesus Cristo não morreu. Esse é o evangelho de Elias Soares. Pelo menos não nessa forma de alma imortal. E também, não morreu por ninguém, porque também ninguém morre, porque todo mundo, além de Jesus, também tem a tal da alma imortal. O pecado não trouxe morte para a alma não peca, a alma não morre, ou a alma peca, mas não morre, negando a palavra de Deus que afirma que o salário do pecado é a morte e que a alma que pecar iria morrer, mas o Elias Soares não está preocupado com nada disso. Para o Elias Soares, a Bíblia não significa nada e o que realmente importa são os concílios da Igreja Católica que há 15 séculos atrás decidiram que dizer que Deus morreu na cruz é heresia, e o Elias Soares acha que isso acaba com a discussão, enfim. Estamos diante de um católico, irmãos, não diante de um evangélico, Inclusive, Elias Soares crê em imortalidade da alma. Crê em estado intermediário, que acho que é tipo uma versão evangélica, entre aspas, de purgatório. Crê que não deve guardar o sábado e provavelmente deve guardar o domingo. É só realmente se ajoelhar diante do Papa, o Elias Soares, e assumir a sua fé católica, tá? Seja como for, nesse momento da série, a gente vai estudar a Bíblia, para ver, quem sabe assim, se o Elias Soares venha a conhecer Jesus Cristo nas páginas da Bíblia. Porque, de fato, Elias Soares não é possível que ele conheça Jesus Cristo. Pelo menos tal qual Jesus Cristo está revelado na Bíblia. Porque é o seguinte, o Elias Soares, ele gosta de dizer uma coisa assim que é muito importante de vocês entenderem. Que Jesus Cristo do Elias Soares teria morrido unicamente assim no seu corpo, e aí a sua alma humana e a sua divindade teriam não morrido, Então Jesus morre meramente como um corpo e não como alma, e não como esse ser humano imortal aí na alma imortal e coisas desse tipo, tá bom? Então, o que acontece? É importante a gente confrontar os ensinamentos do Elias Soares com a palavra de Deus. E eu vou citar aqui um texto bíblico que está lá em Isaías capítulo 53, que é aplicado na igreja cristã ao Senhor Jesus Cristo, E esse é um texto absolutamente extraordinário, assim, do ponto de vista profético e tudo mais, falando, assim, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês aqui. Então, Isaías 53 diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou.
porquanto foi cortado da terra dos vivos. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja, o texto de Isaías 53 fala da morte de Jesus Cristo, inclusive em termos do derramamento da sua alma na morte, não de que a sua alma é alheia à morte, era incapaz de morrer e jamais morreu, porque o Jesus Cristo de Elias Soares é um ser humano que não morre. Inclusive, é um ser humano que não morre por outros seres humanos que também não morrem. Porque só morre um tal de um corpo e a alma imortal segue firme e forte na sua jornada. O que eu acho interessante é que muitas pessoas parecem estar dispostas a aceitar o tipo de argumentação que o Elias Soares faz. Então, o próprio derramar da alma na morte, na visão do Elias Soares, quer dizer assim, morrer como corpo e não como alma, né? Ele não se importa de negar o texto bíblico claramente. Ele não tem nenhuma preocupação com isso. Só que, o que acontece? Para a gente poder entender esse assunto de uma forma um pouco mais extensa, o que a gente está fazendo dentro dessa série? A gente está estudando a Bíblia e a gente está estudando a história da doutrina cristã. Nesse momento, nesse vídeo, a gente está estudando a Bíblia. Em outros momentos, a gente está estudando o livrinho do Jaroslav Pelikan sobre a tradição cristã. Nesse vídeo, para falar da Bíblia, então a gente já trouxe Isaías 53 para mostrar que a linguagem cristã, a linguagem bíblica da morte de Jesus, está atrelado à sua alma também, não meramente ao seu corpo. Mas será que a gente tem mais elementos para trabalhar dentro dessa percepção na palavra de Deus? Então é isso que vos conduzo à palavra de Deus em Colossenses capítulo 2. Bom, lá em Colossenses capítulo 2, nós temos um texto extremamente importante para essa discussão. E eu vou começar a ler a partir do verso 8. E nós vamos ler até o verso 15. E a palavra de Deus diz o seguinte: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Será que esse texto está falando do Elias Soares? Essas filosofias malucas e vãs sutilezas dele? Conforme a tradição dos homens, como Elias Soares, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Aí ele explica. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes igualmente ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse caso aqui, se fosse o Jesus do Elias Soares, a quem Deus ressuscitou dentre os não mortos, né? Que ninguém morre, né, Elias? E aí o verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz,
e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Elias, você precisa conhecer Jesus Cristo, irmão. Olha só o que o texto diz. Que em Cristo habita a plenitude da divindade. De que maneira? Corporalmente. E nesse contexto, Paulo evoca a cruz de Jesus Cristo, que perdoa os pecados, as transgressões e dá uma nova vida aos que creem em Cristo e tudo mais. Como que você pode desassociar a divindade de Jesus Cristo do corpo de Jesus Cristo? Se você fosse capaz de assim fazer, você teria basicamente o quê? Um corpo no qual não habita a plenitude da divindade, porque a plenitude da divindade não pode morrer, mas o corpo pode morrer. Então, se o Elias Soares estivesse correto na percepção dele, qual que seria o problema aqui? Você teria um Cristo em quem não habita corporalmente a plenitude da divindade. A plenitude da divindade poderia habitar numa alma de Cristo, como assim o Logos, né? Como alguns imaginam um pouco a relação entre corpo e alma, né? Eles estão unidos, mas eles se separam, certo? E aí, nesse caso, a plenitude da divindade não habita no corpo, ela habita com o corpo e pode ser separada dele, e aí o corpo morre e a alma não morre. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade é que deu a sua vida na cruz por nós. E, inclusive, o Paulo já tinha introduzido esse tema em Colossenses 1, verso 13 a 23. Vamos dar uma lida? O texto diz assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, que é Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele resudisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que também éreis outrora estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora também vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Uau, que texto extraordinário! E aqui a morte de Jesus Cristo, ela é apresentada sistematicamente como obra desse que é a imagem de Deus, desse que é o Filho do seu amor, desse que é o primogênito da criação, o primogênito dos mortos, aquele em quem foram criadas todas as coisas, aquele que existe antes de todas as coisas, aquele em quem tudo subsiste, aquele que é a cabeça do corpo da igreja, aquele em quem reside toda a plenitude. E em quem habita toda a plenitude, o que essa pessoa fez? Ela fez a paz pelo sangue da sua cruz, para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí, mediante o corpo da sua carne, mediante a sua morte, ele nos apresenta, né, aos crentes, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se é que a gente permanece na fé. Se não permanece na fé, isso não acontece. Mas se permanecer na fé, isso acontece e etc e tal. Como que alguém pode atribuir a morte de Cristo
meramente a morte de um ser humano, sem nenhuma implicação para a real identidade de Jesus Cristo, que já existia antes de ser um ser humano. E ele existia em que forma? Na forma de Deus. E aí ele vem residir de forma plena no corpo de Jesus Cristo. Por isso, como a gente já viu aqui dentro dessa série, se um dia você encontrar Jesus Cristo na rua em carne e osso, você pode adorá-lo. E quem você estará adorando? A Deus. Você não estará cometendo blasfêmia, nem idolatria, nem adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, como diz Romanos capítulo 1. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e etc e tal. Então, a identidade de Jesus Cristo é Deus e homem. Mas o Elias Soares não sabia disso. O Elias Soares achava que Jesus Cristo era tipo duas coisas, né? Deus e homem que podem ser separados, né? Assim, de boa, que não é uma coisa só, não é Deus e homem. Ele é Deus, e além disso ele é homem, mas aí na hora dele morrer, aí ele morre só como homem e não como Deus, porque ele não é uma coisa só, ele é essas duas coisas, né? Não é esse mistério da encarnação, Deus na forma de homem. É como se Deus fosse uma alma habitando no corpo de um homem. Né? Como Deus fosse uma divindade habitando o corpo de um homem. A hora que esse corpo vai começar a apanhar, a hora que vai começar a ser torturado, a hora que vai ser crucificado, a divindade deixa para lá, sai de perto, não tem nenhuma comunhão, não reside na sua plenitude em Cristo. E aí morre um mero homem normal e qualquer, e etc e tal, e Deus fica lá, simplesmente olhando esse homem morrer, não participando dessa morte, e quem salva a humanidade é um homem, não é Deus. Aí Isaías, onde Deus fala, né, eu sou o Salvador, além de mim não há Deus, não há Salvador, etc. Acabou, tudo mentira, porque o Salvador é um mero homem, não é Deus. Porque Deus não pode salvar se o preço da salvação é morte, e morte de cruz, não é verdade? Mas o Elias Soares não sabia de nada disso. Está conhecendo a Cristo agora o Elias Soares, caso esteja assistindo esse vídeo. Um abraço, um beijo no coração, Elias, caso assim esteja. Só que uma coisa eu acho interessante. O Elias Soares, ele não se importa com a argumentação bíblica. O Ezequiel fazendo a argumentação bíblica e nada para o Elias Soares é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Elias Soares ele gosta mesmo de dicionaristas lexicógrafos, que são eles que definem o significado das palavras, segundo o próprio Elias Soares. A partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Pois então, né, galera? Aí você percebe que o Elias Soares, ele tem esse papo assim, né? O dicionarista e o lexicógrafo que decide como que funciona aí as palavras na teologia. Então será que o Elias Soares vai respeitar a opinião de dicionarista lexicógrafo? Acho que vocês já sabem onde a gente quer chegar, né? Vem comigo, galera. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí estamos diante de... Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí estamos diante de dicionarista lexicógrafo. Hoje eu trago para vocês o trabalho do teólogo Kenneth West. Ele tem um material chamado O Estudo das Palavras no Grego do Novo Testamento, de West, que é aí a tradução que eu estou fazendo do título dessa obra. Beleza? Então vamos dar uma olhada no que o West fala a respeito dessa questão aí. Bom, comentando Colossenses 2, verso 9, né, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, eu destaco algumas coisas aí para você. Eu não vou ler esse texto por completo, que ele é um texto grande, mas destaco algumas coisas em vermelho para você aí, para você entender aí do que está se falando, tá? Olha só.
ele está dizendo assim, olha, que essa ideia de que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, esse verbo habitar, é o verbo grego katoikei, tá? Aliás, katoikei, exato. Então esse verbo katoikei, segundo o dicionarista lexicógrafo, ele é a junção de dois termos, oikel, que seria estar em casa, e kata, que seria o prefixo para baixo, né? Então, kata oikei, legal. Aí ele diz o seguinte, que esse verbo, ele demonstra permanência. Ele diz que é um verbo composto, usado para falar de residentes permanentes de uma cidade em comparação com a comunidade que transitava entre as cidades, mas não era habitante daquele local. E o verbo está no tempo presente, demonstrando uma duração ativa. Aí ele fala assim, que a tradução diria, porque nele há uma contínua e permanente estada em casa de toda a plenitude da divindade em maneira corpórea. Aí ele vai fazer toda uma discussão aí sobre alguns outros teólogos, o Vincent e etc. Não vou ler tudo isso aí para vocês, mas ele fala assim que essa ideia da plenitude da divindade que habita corporalmente, né, de maneira corpórea em Cristo, foi definida por Lightfoot, que é mais um estudioso do grego, dicionários léxicos e coisas do tipo que o Elias Soares diz que é o que define a verdade, que isso define o quê? Como a totalidade dos poderes e atributos divinos no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo e etc. e tal. Quando Jesus Cristo foi humilhado, morto, torturado e sofreu a sua paixão e morte por nós, quem estava ali não era meramente um homem, enquanto a divindade estava ausente em termos dos seus poderes e atributos e da sua presença. Não. Como que diz aí o dicionarista, Jesus, ele tem a divindade habitando nele, aqui ó, permanentemente no seu corpo. E foi esse corpo que foi moído por nós, para perdoar a transgressão do sábado, a mentira, o orgulho, a vaidade, a agressividade, a maldade que todos nós temos. Ou já tivemos, em maior ou menor grau, os nossos pecados, que são muitos diante da lei de Deus, da palavra de Deus. E isso é o básico da fé cristã. Sem esta morte desta pessoa que era Deus e homem, e Deus em forma de homem, sem essa morte, não tem alma imortal, não tem vida imortal, não tem vida eterna, não tem nem vida, muito menos vida imortal. É só pecado que conduz à morte, não é pecado que conduz à não morte porque o pecador tem uma alma imortal. Entendeu? Mas o Elias Soares não sabia disso, ele achava que atribuir a morte a essa pessoa, Deus, homem, Jesus Cristo, era uma heresia. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha estudado o mínimo dos próprios dicionaristas lexicógrafos que ele diz crer, e blá blá blá, que no final das contas tem um único interesse: enganar quem pode ser enganado, ou, nas palavras do Ezequiel Gomes, enganar trouxa. Infelizmente é o que acontece. E aí a gente percebe nitidamente que basta você começar a estudar a palavra de Deus para você demonstrar as falácias, os enganos, os equívocos de Elias Soares. Porque basicamente fica absolutamente nítido e claro que a palavra de Deus não apoia as teorias espiritualistas, recheadas de filosofias gregas, condenadas inclusive no texto de Colossenses 2 que a gente acabou de ler, desmascaradas no texto de Colossenses 2 que a gente acabou de ler. Pois falsos mestres querem enganar as pessoas com vãs filosofias, com vãs tradições,
porque a imortalidade da alma não passa disso. Uma vã filosofia, uma vã tradição, que inclusive se miscuiu no cristianismo por causa da apostasia do catolicismo romano, e que agora Elias Soares vai defender na televisão como se fosse uma coisa evangélica, bíblica, e blá, blá, blá. Seja como for, a gente ainda vai desmascarar o Elias Soares nesse aspecto gigantescamente, a gente está só no começo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.